Olá pessoal, aqui quem fala é o Aleph Clayton e vamos para mais uma aula, aula 2 de CSS. Vamos falar sobre introdução ao CSS, mas agora vamos falar sobre algumas regras, alguns conceitos sobre o CSS, tá? Então assim, o CSS ele consiste em um seletor, tá? E um bloco de declaração. Por exemplo, o H1 ele é o meu seletor. Então, o meu H1, meu parágrafo, tá? Eu posso chamar ele de seletor. E aí, eu tenho entre os colchetes aqui, a declaração. Então, eu posso definir a cor, a fonte, tá? E ele sempre tem a propriedade e o valor, tá? Então, o seletor é a ponto HTML que você estilizar, tá? Bloco de declaração contém uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula. Cada declaração inclui um nome, propriedade CSS e um valor, separados por 2 pontos, ok? Isso aqui. E uma declaração CSS termina com ponto e vírgula, tá? E os blocos de declaração são cercados por chaves. Eu falei errado, né? Colchete. Vamos de novo. Olá pessoal, aqui quem fala é o Aleph Clayton e vamos para a aula 2 de CSS e vamos continuar com a introdução ao CSS, tá? Então agora a gente vai definir alguns conceitos. Por exemplo, quando a gente vai declarar um bloco, né, de CSS, a gente chama todos os H1, os P's, né, que a gente define de seletor. E dentro da chave a gente chama de declaração, né? E aí a gente tem a propriedade e o valor da propriedade, beleza? E o seletor aponta para o elemento HTML que você deseja estilizar. Por exemplo, o H1 aponta para o HTML H1, certo? O bloco de declaração contém uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula. Então todas as declarações, ao final das declarações, são separadas por ponto e vírgula. Então cada declaração inclui o nome de propriedade CSS e um valor, tá? Separados por 2 pontos, tá? Aqui, ó. E uma declaração CSS sempre termina com ponto e vírgula, tá? No final das declarações e cercado por chaves. Beleza? É simples. Por exemplo, eu tenho aqui o seletor P, né? Com a cor vermelha e o texto centralizado, certo? Então P é um seletor de CSS, ele aponta para o elemento HTML, tá? Então color é uma propriedade e o red é o valor da propriedade. O test align é uma outra propriedade. E o center é o valor da propriedade, beleza? E é isso.